Graça e paz do Senhor Jesus para com os irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Neste dia de aniversário da nossa igreja, estamos a completar 64 anos e nós louvamos ao Senhor por isto. Este ano é um aniversário dietético. Não dá nem para comer bolo, mas nós podemos sim louvar ao Senhor e é isso que nós queremos fazer, começando nesta ocasião por adorar ao nosso Deus. Vamos entrar em espírito de adoração, orando silenciosamente, cada um de nós, onde estamos, aproveitando o prelúdio instrumental que vai ser colocado para nós podermos orar e desta forma, enquanto oramos, nós preparamos o nosso coração, agradecendo ao Senhor as suas bênçãos e voltando a nossa mente para Ele neste tempo de culto que nós queremos lhe prestar. Queremos louvar o nosso Deus pela sua salvação e nós vamos pensar naquilo que Jesus representa para nós como o nosso Salvador e o cabeça da igreja, da qual nós somos o corpo. E vamos começar lendo a palavra do Senhor a respeito desta obra maravilhosa de salvação que nos alcança. E eu convido os irmãos a ficarmos de pé para fazermos esta leitura. Vamos fazê-la de forma responsiva, de acordo com aquilo que vai aparecer. E vamos assim lendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João e nas cartas que Paulo escreveu aos Romanos e aos Efésios. E diz assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito,
Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. A graça extraordinária, esta oferta de Deus que nós não merecemos, que nós cantamos e agradecemos. E por isso louvamos ao Senhor cantando maravilhosa graça. Graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como é de começar, ela me dá certeza, vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é grande, Senhor. Vida perena, por Cristo perdoado, boa nação real. Hoje eu sou liberto, livre de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é grande, Senhor Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é a revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é grande, Senhor Deus louvai. E esta graça maravilhosa nos alcançou através
do sacrifício do Senhor Jesus. Foi preciso que Ele cumprisse a vontade do Pai, viesse tomar forma humana, habitasse entre nós, vivesse a nossa vida, mas de forma perfeita, sem pecado. E aceitasse o sacrifício da cruz, a morte no nosso lugar, a morte que nós merecíamos. Esta graça, este presente é grande demais. E por isso o Senhor merece a nossa adoração. E cada vez que nós nos reunimos no domingo, nós estamos a celebrar a ressurreição de Jesus. O início desta nova fase da criação, a nova humanidade, que é a Igreja de Jesus. E por isso saudamos o nome de Jesus e vamos fazê-lo cantando. Louvemos ao Senhor pela sua salvação, coroando ao Senhor Jesus como nosso Rei. A nossa irmã Filó vai nos dirigir nesta oração. Pai, obrigada porque nós estamos aqui mais um ano a comemorar os 64 anos desta igreja, Pai. Tu sabes que a igreja não começou desde hoje, já há muito tempo atrás. Por isso nós saudamos o Teu nome, Pai. Nós bendizemos o Teu nome porque Tu tens feito maravilhas nas nossas vidas. Com a Tua graça enviaste o Teu Filho, Pai. Obrigado por nós estamos aqui, todos juntos, mesmo limitados, Pai, a louvar o Teu nome, Pai. Obrigada por tudo o que Tu tens feito. Esta é a nossa oração. Amém. Amém. Antes do irmão sentar-se, dê uma olhadinha à sua volta, veja quem está. Não dá para sair e abraçar, mas pelo menos dá para dar um tchauzinho, não é uma saudação. É bom estarmos juntos, podemos louvar ao Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Como sabem, nós não estamos a fazer recolha de ofertas, por razões que têm a ver com a situação que vivemos. Se algum irmão ou visitante trouxe alguma oferta
em dinheiro que queira dar ou alguma oferta que queira deixar à igreja, ali à saída o irmão encontra envelope e um gasofilácio onde pode deixar a sua oferta. Também através dos meios de comunicação da igreja, no Facebook, o irmão pode encontrar a forma de contribuir através da internet, não é? Do envio da sua verba, MBWay, enfim, há várias formas de nós podemos contribuir hoje, porque certamente a Igreja do Senhor continua a precisar. Esta semana foi uma semana em que nós nos preparávamos para celebrar o nosso aniversário, mas foi também uma semana de despedida. Foi uma semana em que nós nos despedimos da nossa irmã Ofélia, esposa do pastor Sérgio. Ela deixou-nos no início da semana passada. Foi um tempo, é sempre um momento difícil quando temos que dizer adeus a alguém, pelo menos que seja temporário, não é? Mas custa. É mais difícil ainda nesta época, tendo em conta as restrições da área metropolitana de Lisboa e da zona onde o funeral ia ser feito, o número de pessoas presentes ainda foi reduzido mais ainda. Portanto, éramos apenas 5 pessoas, era o que era permitido por lei. Dizer aos irmãos que é difícil, não é? É um momento em que nós queremos que a família esteja presente, que os amigos possam prestar a sua solidariedade e não era possível, não é? De maneira que ontem nós tivemos, dentro daquilo que é possível, não é o ideal, mas foi o possível, não é? Através do Zoom, um momento em que nós podemos estar como família, e sei que muitos membros de igreja estiveram, irmãos também de outros lugares do nosso país e de fora de Portugal também puderam estar ali e prestar de alguma maneira também o seu carinho, demonstrar, não é, a sua palavra para com o nosso pastor. Vamos continuar a lembrar. Eu não consigo entender 100%. Entendo em parte, não é? Mas estamos a comemorar 64 anos como igreja, eles comemorariam este ano 64 anos de casados. 64 anos. Não é uma vida, irmãos, é mais que uma vida, não é? É para aí umas 2 vidas, não é? É muito tempo, é muito tempo. De maneira que é difícil conceber a vida já sem aquela pessoa de quem nós fazemos parte. Então vamos interceder pelo pastor Sérgio, vamos pedir por ele. A nossa irmã Ofélia não precisa mais das nossas orações, ela está nos braços do Pai, está a descansar, está a usufruir daquilo que foi o seu serviço por causa do sacrifício de Jesus que ela um dia aceitou. Mas nós devemos lembrar de estar em oração por ele e agradecer ao Senhor por mais um aniversário da nossa igreja, agradecer porque apesar das limitações nós temos podido continuar a funcionar como igreja e o Senhor tem nos abençoado de muitas maneiras. O prelúdio que os irmãos ouviram e o pós-lúdio que vão ouvir logo daqui a bocadinho tem a ver com a nossa escola de música, não é? O Espaço Vida e Música que terminou um ano letivo, nós tivemos o recital, teve que ser através da internet, mas aqui trazemos, pelo menos para os irmãos irem recordando parte daquilo que tem sido o trabalho feito. Não parou de acontecer porque a Igreja de Jesus não precisa só do espaço, elas são as pessoas e as pessoas não pararam de atuar e por isso nós louvamos ao Senhor. Então convido os irmãos novamente a baixarmos a nossa fronte e orarmos ao Senhor com estes motivos no nosso coração. Querido Pai, nós te agradecemos pela vida da nossa irmã Ofélia, mais uma vez, te louvamos pelo seu testemunho, te agradecemos pelo seu serviço, te agradecemos porque este casal também nos deixa um exemplo de como deve ser a vida de um casal em Cristo. Nós rogamos o teu consolo para o teu servo, a fortaleza para o seu coração neste tempo de saudade. Te agradecemos, Senhor, pela bênção de completar mais um ano como igreja e porque, apesar das limitações, tens estado connosco, Senhor, e a tua igreja tem vivido de forma diferente, mas tem vivido a experiência de te adorar, de te servir, de trabalhar, de alcançar, de continuar a dar testemunho da nossa fé. E nós te rogamos, Senhor, que assim continues e que nos continues a acompanhar e abençoar, dá-nos capacidade de adaptar a esta realidade. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É muito apropriado que no dia em que nós estamos a pensar sobre aniversário, sobre a realidade da alegria da Igreja do Senhor Jesus, nós estejamos a meditar num texto bíblico que fala sobre o senhorio de Cristo e Jesus como o cabeça da Igreja. Então eu vou convidar os irmãos a abrirem novamente as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos a meditar nesta carta, estamos no capítulo 1 e estamos a pensar neste texto que é muito, muito belo, é um hino de adoração ao Senhor Jesus, reconhecendo a sua soberania. E o apóstolo Paulo teve que escrever isto
por causa do contexto, da realidade da igreja de Colossos, que estava a ser atacada por uma heresia que punha em causa a superioridade de Jesus. Punha em causa a suficiência de Cristo. Jesus era importante, era bom, mas não chegava, era preciso muito mais. E então Paulo escreveu, e aqui nestes versículos, neste hino de adoração a Cristo, ele afirma de forma muito forte aquilo que ele cria a respeito de Cristo. E ele diz, é do versículo 15 até ao 21, é o hino inteiro, e diz assim: esta é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Dissemos aos irmãos, apenas para recordarem, que aqui nós temos, segundo muitos, um cântico da igreja primitiva. E este cântico teria dois versos. O primeiro verso foi o que nós já meditamos nele, versículos 15 a 17, exaltando Jesus na sua relação com a criação, como parte da criação, como aquele que esteve envolvido no ato da criação e está envolvido no ato da sustentação da criação. A segunda estrofe que nós começamos a ver hoje é aquela que vai a partir do versículo 18 até ao 20 e que fala sobre o Senhor Jesus ligado com a redenção, com a salvação. Então é nessa segunda parte, neste segundo verso, que nós vamos nos concentrar. O versículo 18 então diz, e vamos olhando então aí para este verso, o irmão guardá-lo bem, diz que Jesus é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Este segundo verso começa com esta ideia e esta analogia que Paulo já usou em outras cartas, falando a respeito da igreja como corpo de Cristo. Esta ideia é uma ideia muito importante para nós, porque dá-nos a noção da continuidade do ministério de Jesus e dá-nos também a noção de qual é a nossa responsabilidade, o nosso propósito de vida. Jesus veio e ele cumpriu a sua missão através da sua presença física. O seu corpo estava aqui. Ele foi visto, ele foi ouvido, as pessoas sentaram junto dele, ele tocou os doentes para os curar. Foi fisicamente à cruz. E nós não temos dúvida disso, porque ao instituir uma cerimónia para nós recordarmos do Calvário, Jesus falou, o meu corpo, o meu sangue. Portanto, fisicamente ele foi. E depois ressuscitou fisicamente, ele podia ser visto, ele comeu junto com os seus discípulos. E por fim ele subiu ao céu fisicamente. Mas a sua presença aqui na terra continua através do seu Espírito Santo e a parte física, não é? E o corpo, como é que é? Se ele subiu ao céu. Então Paulo nos diz que o corpo somos nós. Nós somos a continuidade do ministério de Jesus. Somos a continuidade da encarnação. O corpo continua aqui, somos nós. Cada um de nós, um membro. E cada membro com a sua função. E isto nos ajuda a perceber a nossa responsabilidade e a nossa participação. Que membro sou eu? Qual é a minha parte neste corpo? Mas, evidentemente, quando pensamos em analogia e pensamos nisto, nós temos que pensar também na cabeça, porque corpo sem cabeça não existe. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta que Paulo escreveu, no capítulo 12, os irmãos devem se lembrar, há aquela analogia longa a respeito do corpo, em que Paulo explica e desenvolve a ideia, e ele explica, mas não podem ser todos um só membro, não pode ser tudo mão, não pode ser tudo olho, não é? Ele dizia, por exemplo, no versículo 12 e 13, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esta analogia foi desenvolvida aqui, mas é nas cartas chamadas da prisão, particularmente a carta aos Colossenses e aos Efésios,
que Paulo então avança neste aspecto desta analogia, apresentando o Senhor Jesus como cabeça do corpo que é a Igreja. E ao dizer isto, irmãos, nós precisamos meditar um bocadinho, não é? Parar um bocadinho para pensar o que é que isto significa. Nós somos o corpo, cada um de nós membros fazendo parte deste corpo, mas a cabeça deste corpo é o Senhor Jesus. E o que é que isto representa? Para a Igreja como coletivo e para nós individualmente. Então meditemos um bocadinho, irmãos. Cabeça representa a autoridade. Cabeça significa governo. A cabeça comanda o corpo. Sem cabeça, o corpo não consegue fazer absolutamente nada. O corpo não tem direção ou não tem capacidade de ação sem a cabeça. Ele não pode se mover, ele não pode agir sem a cabeça. A cabeça é que determina o que é que o corpo vai fazer. Nós hoje sabemos isto de uma forma muito mais, não é? Muito mais sofisticada em termos científicos. E sabemos que todas as ordens que o nosso corpo cumpre, de alguma maneira vieram da nossa cabeça. É verdade, as coisas acontecem numa velocidade tão grande, irmãos, que nós podemos até descrever, hoje nós sabemos explicar tudo o que é que sucede, desde o estímulo que há do lado de fora até a resposta dos nossos neurónios à nossa cabeça fazer uma imagem e dar a ordem aos nossos membros. Dizer isto demora a acontecer, são menos de segundos, não é? Uma rapidez enorme, é uma coisa impressionante. O homem tem desenvolvido muita coisa em termos tecnológicos, mas não chega nem perto daquilo que é a capacidade da cabeça humana, porque Deus nos fez com esta cabeça. E é a cabeça do corpo que é a Igreja, é Jesus. Ele representa a vontade. É Ele que dirige. E esta pergunta, e aqui temos que fazer muitas perguntas para nós mesmos, não é? E como tem sido nas nossas vidas? Será que nós podemos dizer que somos do Senhor Jesus? Será que nós podemos realmente nos identificar como cristãos? Se a autoridade na nossa vida, se o governo da nossa vida, se o que acontece na nossa vida não é dirigida pela vontade dEle, afinal Ele é a cabeça, é lá que está a vontade, é lá que está a ordem para que as coisas sejam feitas. Nós continuamos muitas e muitas vezes a insistir em utilizar o processo da forma contrária. Nós olhamos, nós tomamos decisões, nós fazemos avaliações humanas, nós fazemos os nossos planos e depois nós pegamos os nossos planos e vamos à presença do Senhor. Nós levamos à presença de Deus aquilo que nós já pensamos, aquilo que nós decidimos, aquilo que é a nossa vontade, aquilo que nós achamos melhor. Chegamos a Ele e apresentamos e dizemos: Senhor, está aqui, precisamos só de um carimbo, não é? O irmão já precisou de ir a algum lugar onde era preciso carimbos? Burocracia é uma coisa que nos cansa a todos, não é? A burocracia é sempre difícil. Já experimentou burocracia em África? Alguns irmãos aqui já. Pois é, irmãos. Os nossos irmãos africanos conseguem fazer algo especial. Eles levaram a burocracia a um passo um bocadinho mais à frente. E eu lembro-me que a certa altura precisava de tirar alguma coisa da alfândega. Era preciso nada mais, nada menos do que 10 carimbos. Significava que eram 10 pessoas que tinham que ser procuradas, 10 pessoas que provavelmente iam querer receber alguma coisa, 10 pessoas que tinham que pôr um carimbo e uma assinatura, enquanto nós não temos aquilo nada feito. Por vezes parece que a nossa vida é feita desta maneira, nós simplesmente levamos as nossas coisas para Deus pôr o seu carimbo. Despache-se, Senhor, não demore muito que eu preciso avançar. A forma correta, segundo a palavra do Senhor está aqui a ensinar-nos, não é esta, mas é procurar o Senhor primeiro e perguntar a Ele: Senhor, qual é a tua vontade? Tu és cabeça, tu tens autoridade, a vontade vem de ti, determina aquilo que tu queres que eu faça, como é que tu queres que eu viva. Cabeça é o centro dos nossos pensamentos, da interpretação dos estímulos. É da cabeça que vêm os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. É claro que nós gostamos muito de falar de coração, não é? E aprendemos todos a fazer o gesto, não é? Para mostrar às pessoas, etc. Eu já ouvi dizer que agora há um que é só assim. Enfim, várias formas diferentes de falar em coração. Mas acho que todos os irmãos já sabem que o nosso coração não pensa, certo? Nem sente nada. O nosso coração, quando sente, é mau sinal.
Se o seu coração começar a sentir, normalmente é um infarto, portanto não é uma boa ideia. O que sente é a cabeça, é aqui que está aquilo que nós chamamos de coração. Mas de alguma maneira, se o namorado mandar à namorada um símbolo do cérebro dizendo eu te amo, é capaz de não ser muito giro, não é? Continuamos a mandar coraçõezinhos cor-de-rosas porque fica mais engraçado, ou pelo menos nós estipulamos que seja assim. Mas a nossa cabeça, irmãos, é que pensa, e a nossa cabeça é que sente. Cristo é o cabeça da igreja. De onde vem ou quem controla os nossos pensamentos? Nós vivemos num mundo que luta de forma feroz para controlar aquilo que nós pensamos. Nós somos bombardeados sem cessar por informação e por formação. Os meios de comunicação social fazem doutrinamento. Não é só na igreja, irmãos, que nós recebemos doutrina. Eles procuram ensinar-nos como é a vida, o que é a vida. Eles procuram dizer-nos quem nós somos e o que é que somos e como é que devemos viver. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser moldados por aquilo que o mundo diz. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma que o mundo tenta vos dar. Vocês têm que se transformar pela renovação do vosso entendimento para poder experimentar a vontade de Deus. Temos levado os nossos pensamentos ao Senhor. Paulo, em outra ocasião, ele diz que levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Submetemos ao Senhor aquilo que passa pelas nossas mentes, aquilo que vem ao nosso pensamento. Nós não deixamos livres, nós não devemos deixar soltos, porque o pensamento solto, normalmente as coisas não correm bem. Mas nós pegamos nele e nós os submetemos ao Senhor, porque Ele é a cabeça. É dele que deve vir o controle ou a orientação daquilo que nós pensamos. E nós temos suficiente informação na palavra do Senhor para saber como deve pensar aquele que pertence ao Senhor. Como são os nossos sentimentos. Nós dificilmente os controlamos, não é? Os sentimentos têm a tendência de querer nos controlar. Neste momento estamos a viver uma fase difícil no que diz respeito aos sentimentos. As pessoas, de um modo geral, estão ansiosas, estão irrequietas, muita gente deprimida. Porquê? Porque esta situação que estamos a viver não facilita. Nós queríamos, não é, poder jogar fora estas máscaras e ficar à vontade e encontrar os nossos amigos e abraçar e sair e poder, de certo modo, entre aspas, gozar a vida. E não podemos, e estas restrições vão criando ansiedade e os sentimentos não são os melhores. Mas o sentimento vem da cabeça. E o texto diz que Cristo é a cabeça. De onde têm vindo os nossos sentimentos? Nós temos procurado levar aquilo que não é, as nossas percepções e aquilo que temos sentido à presença do Senhor. Nós temos colocado diante dele de forma concreta isto. Paulo instava os crentes lá em Filipos: não fiquem ansiosos, não fiquem inquietos. Levem as vossas inquietações à presença do Senhor. Coloque diante dele aquilo que são os seus sentimentos. Lembre-se que se ele é cabeça e nós somos corpo, a direção, o pensamento, o sentimento deve vir dele e nós temos que procurá-lo para que isto possa ser assim. A cabeça é fonte de crescimento. É a cabeça que controla o crescimento do corpo. Hoje nós sabemos isto. No tempo de Paulo não se sabia. Mas hoje nós sabemos que a hormona do crescimento, que determina o ritmo de desenvolvimento do corpo, ela é produzida por uma parte do nosso cérebro, vem da nossa cabeça. E é ali que se encontra e é responsável por dominar o processo de crescimento, se crescemos mais ou menos. O crescimento da igreja, o verdadeiro crescimento da igreja, vem da cabeça. É o Senhor Jesus. É Ele que faz o crescimento da sua igreja. Nós podemos tentar produzir crescimento, irmãos. E por vezes nós caímos na tentação de usar estratégias humanas, estratégias das ciências sociais, para poder fazer crescer a comunidade de Cristo. E digo aos irmãos, elas funcionam. Claro que funcionam. Se nós usamos grandes estratégias ou mecanismos de marketing, de publicidade, etc., há muita coisa hoje desenvolvida para nós podermos fazer a igreja crescer, ou talvez eu possa dizer inchar. E a igreja aumenta em termos de número, mas é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Eu não estou tentando dizer aqui, irmãos, que nós não temos a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte, mas o verdadeiro crescimento vem da parte do Senhor. No livro de Atos, quando fala sobre a igreja primitiva, diz-nos a certa altura de forma muito clara: e o Senhor acrescentava
todos os dias aqueles que deviam ser salvos. Repare, o Senhor acrescentava. Quem fazia o crescimento? O Senhor fazia o crescimento da igreja. Ele trazia para a igreja. É tão extraordinário, irmãos, quando nós percebemos o que acontece, quando é o Senhor que traz. Os irmãos que têm acompanhado o nosso ministério aqui na igreja ao longo destes anos, talvez possam se lembrar de algumas pessoas que nós, às vezes, podemos brincar e dizer assim, caíram aqui de paraquedas. Não sei se conseguem se lembrar de alguns, mas eu vou ajudar os irmãos a lembrar-se. Nós temos um seminarista em fim de curso. Ele hoje não está presente neste culto, portanto eu posso falar à vontade. Os irmãos lembram-se que o esforço que nós fizemos para poder ganhar o Ricardo para Cristo? Não é? Não, ele simplesmente apareceu aqui, não é? Foi o Senhor que o trouxe. Foi o Senhor que o trouxe. Nós tivemos uma vez um jovem que abordou-me ali à saída do santuário e ele chegou perto de mim e se apresentou e disse: olá pastor, meu nome é Emanuel, eu estou aqui porque eu preciso ser discipulado. Eu comecei-me a rir, eu disse: desculpe, como? Não, eu preciso de ser discipulado. E eu disse: mas, ok, quem é você? De onde veio? O que é que você entende por discipulado? Este jovem, irmãos, foi ganho pelo Senhor, foi o Espírito Santo que tocou a sua vida num momento de tremenda dificuldade que ele estava a passar, experimentando uma realidade de vida errada, estando envolvido com o mundo das drogas, da extrema-direita violenta. Ele viu um amigo, um colega próximo morrer de overdose. E ele entrou em pânico e percebeu: isto vai acontecer comigo. E ele voltou para casa e ele foi procurar Jesus, sabe aonde, irmãos? Na internet. Nem sequer conhecia propriamente uma igreja onde ele pudesse ir. Foi para a internet procurar tanta coisa que ele podia ter encontrado, não é? Mas, graças ao Senhor, a direção de Deus, ele foi ouvir as mensagens do pregador americano Paul Washer, que é um pregador, não é? Daqueles bons que prega a palavra de verdade. E ali ele foi tocado pelo Espírito Santo e tomou a sua decisão. E depois ele começou a fazer ele fez uma avaliação na internet à procura das igrejas e disse: eu preciso encontrar uma, mas são tantas, qual? E ele andou a ler a história e a doutrina das igrejas e decidiu: não, é aqui neste grupo que eu quero estar, nesta denominação batista. Então apareceu aqui com a consciência clara: eu preciso de alguém que me acompanhe, eu preciso ser discipulado. E olha, irmãos, que fome da palavra que havia, que desejo da palavra que havia, que diferença que Deus foi fazendo naquela vida. No último domingo do mês de agosto deste ano, se Deus quiser, o Emanuel, que está numa igreja batista no Algarve, porque ele teve que voltar para lá, vai ser consagrado ao ministério pastoral. Talvez alguns irmãos ainda não saibam. Então dou-vos aos irmãos a informação. Que alegria para nós como igreja. O crescimento é dado por quem, irmãos? A cabeça que faz o crescimento. É o Senhor que faz o crescimento. Nossa responsabilidade é sermos corpo saudável. É fazermos a nossa parte para vivermos como corpo saudável. Porque quando o corpo é saudável, a cabeça pode dirigir de forma melhor. Ela pode orientar da forma mais correta e pode abençoar melhor. A cabeça é responsável pela própria nutrição do corpo. Os irmãos sabiam quem é que sente fome? Às vezes, quando a gente sente fome, a gente sente aqui uma coisa no estômago, não é? Um ronco, um barulho aqui no estômago e nós pomos a mão aqui e dizemos: estou a sentir fome. Você acha que é o seu estômago que sente fome, mas não é, a sua cabeça. A sua cabeça é que tem a percepção de que está com fome. É por isso que quando nós às vezes estamos ocupados, já reparou isso? Quando estamos a fazer uma atividade que nos ocupa e que gostamos muito, já lhe aconteceu de repente de esquecer uma refeição. E passa. Porquê? É a cabeça que sente fome. Você estava tão ocupado que não percebeu que precisava comer. E de repente, passou o almoço, eu nem me lembrei. Não senti. Pois não sentiu. A sua cabeça estava ocupada com outras coisas e ela não lhe disse que precisava comer. Mas, irmãos, cabeça é responsável pela nutrição. É ela que diz que nós temos que comer. É ela que nos dirige à fonte de alimento. Jesus é a cabeça da igreja que somos nós, os membros do corpo. E nós devíamos permitir que fosse o Senhor que desenvolvesse em nós a fome correta, o apetite certo. Jesus, a certa altura, falando sobre fome com os seus discípulos, ele disse uma coisa importantíssima. Ele disse: eu tenho um alimento para comer. Eu tenho uma coisa realmente que me desperta fome. Porque os discípulos estavam preocupados com comida. Eles tinham ido buscar comida numa aldeia samaritana. E quando eles voltaram, encontraram Jesus falando com uma samaritana. E de repente parecia que Jesus não estava minimamente interessado em comer. O comer naquela hora para ele não era importante. Estava na hora da refeição.
E os discípulos pensaram, bem, alguém deve ter-lhe trazido comida. E Jesus diz, vocês não entenderam nada. A fome verdadeira vem de fazer a vontade do meu Pai. É isso que me alimenta, é fazer a vontade do meu Pai. É fome, é fome. O salmista, a certa altura, dizia, não é que ansiava pela presença do Senhor. É a cabeça que desperta isto, irmãos. Nós temos permitido que a cabeça da igreja, que somos nós, tenha desenvolvido em nós esta fome verdadeira. Fome da justiça, fome de santidade, fome de ver a glória do Senhor, a fome de viver a vontade de Deus nas nossas vidas. É evidente, irmãos, que a igreja só existe ligada a Jesus. Não existe corpo sem cabeça. Quando acontece morte cerebral, não interessa a qualidade do corpo. Por vezes, o que acontece é um jovem tem um acidente grave e a sua cabeça morre. Há morte cerebral. E o corpo está em ótimo estado. E nesses casos costuma-se muitas vezes, quando é possível, aproveitar aqueles órgãos, aquele coração, o fígado, o rim, enfim, estão em condições, estão ótimos, estão perfeitos. Mas a cabeça morreu, não há como nada funcionar. Não pode existir corpo se não estiver ligado à cabeça. Quando deixa de haver essa ligação, acabou. E pode suceder da igreja perder a noção disto e continuar achando que é a igreja, quando já não é mais, porque está desligada da cabeça. Os irmãos que têm acompanhado os estudos de quarta-feira, estamos a meditar sobre igrejas no Apocalipse, e a última que nós meditamos, o Senhor Jesus disse algo seríssimo àquela igreja: tu pensas que estás viva, estás morta. Morta é separação, havia cortado a ligação com a cabeça. O corpo estava lá, aparentemente estava muito bem, mas não havia ligação com a cabeça, e a cabeça diz àquele corpo: já morreste e nem deste por isso. Porque, na verdade, as sensações tinham que vir da minha parte e tu não percebestes. Ainda há, irmãos, infelizmente, em alguns meios cristãos, quem acha que pode ser salvo sem seguir o senhorio de Cristo. Houve, inclusive, grandes debates doutrinários e teológicos sobre esta questão, não é? E algumas destas pessoas reclamavam de alguns pregadores porque diziam: a Bíblia não diz que somos salvos pelo senhorio, somos salvos pela graça. Oh, meus irmãos, mas o Senhor que nos salva pela graça é Senhor. É Senhor. Estas pessoas que acham que nós podemos ser salvos sem seguir a direção do Senhor, sem o ter como realmente o dono da nossa vida, o nosso rei, acha que pode ser corpo sem cabeça. Acredita que vai para o céu sem obedecer ao Senhor. Acredita que está salvo sem viver pela palavra. Meus irmãos, é engano, é ilusão. Nós não podemos simplesmente acreditar que a nossa salvação está garantida porque um dia nós fizemos uma breve oração e acabou o ponto final, nós levantamos a mão na igreja em algum momento ou participamos de alguma atividade e está resolvido. Não é por aí que a palavra nos diz que as coisas acontecem. Nós não podemos viver a vida cristã sem ter Cristo como Senhor e como cabeça das nossas vidas. É claro que este texto também deixa evidente, irmãos, que ninguém pode ocupar esta posição na vida da igreja. Quem é o líder da igreja do Senhor Jesus? É o Senhor Jesus, não há mais ninguém. E os irmãos vão dizer: mas pastor, não é pastor, não é? Está aí na frente, não é o líder, não tem responsabilidade. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a responsabilidade dos líderes é na capacitação daqueles que são do Senhor. Essa é a responsabilidade dos líderes. A responsabilidade dos líderes nem é ser cabeça e nem é fazer o trabalho todo. É capacitar os membros para poderem cada um fazer a sua parte como corpo e entendermos como igreja em conjunto discernir aquilo que vem da parte do Senhor. Paulo estava a dizer aos crentes que Jesus era aquele que tinha a posição suprema. E ele diz no versículo seguinte, não é? Nós lemos o versículo... Vimos o versículo 18... Peço desculpa, irmãos, estava aqui. No mesmo versículo, portanto, é o cabeça do corpo da igreja e a seguir diz: ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Esta palavra aqui, princípio, não significa no sentido de começo, mas de origem, de causa. É princípio no sentido daquilo que provoca algo a acontecer. É o princípio que dá início a todas as coisas. Ou seja, é a ideia de fundador, da causa primária. A palavra que é usada pelo apóstolo Paulo aqui, em termos originais no grego, é muito importante,
Porque esta palavra era a palavra usada por aqueles indivíduos que estavam a trazer a heresia para a igreja de Colossos. E eles falavam a respeito de várias emanações de Deus. E havia uma palavra que representava a emanação suprema ou o conjunto de todas as emanações. É esta palavra que ele atribui ao Senhor Jesus. Ele diz: Jesus não é uma emanação de Deus, Ele é Deus Supremo. Nele estão todas as coisas reunidas. Ele é aquele que começa tudo aquilo que é importante. A ideia a seguir, que é de primogênito entre os mortos, irmãos, é uma ideia importantíssima para nós. Jesus inaugurou a glorificação. Ele inaugurou o nosso entendimento do reino de Deus. Jesus disse sistematicamente no início da sua pregação, o irmão lê os Evangelhos e é o que vai encontrar no início dos Evangelhos. Jesus começou a sua pregação dizendo: é chegado o reino de Deus. Quando os judeus do seu tempo ouviam isto, entendiam o quê? Para eles o reino de Deus era a derrota do mal, o estabelecimento de Israel como nação soberana, com um líder que realmente governasse, e a renovação do templo. Porque isto eram aspectos que eram fundamentais na compreensão deles do que era o reino de Deus na terra. O Messias viria, ele derrotaria o mal, estabeleceria Israel como nação governante sobre o mundo e ele restauraria o templo como local de adoração. E Jesus dizia: é chegado a vós o reino de Deus. E, no entretanto, em vez de ele derrotar os romanos, ele foi crucificado pelos romanos. Mas, irmãos, quando Jesus ressuscitou e os seus discípulos entenderam finalmente o que ele estava a dizer, eles compreenderam que nele realmente tinha acontecido tudo o que eles estavam à espera. O mal foi derrotado, foi de forma única e extraordinária e completa. Não foi o Império Romano que foi derrotado, foi o mal maior, foi o mal supremo. Todos aqueles que representavam as forças do mal, Satanás e todos os seus emissários, o mal foi derrotado, a morte foi conquistada. O reino foi estabelecido, foi sim, irmãos, porque Jesus veio para ser o inaugurador, a inaugurar aqueles que iriam ser o lugar onde o Senhor ia reinar, o grupo daqueles que representariam o reino de Deus na terra, o lugar onde a vontade do Senhor era cumprida, as vidas nas quais a vontade do Senhor era cumprida. O templo foi renovado, foi, irmãos, nós somos o templo vivo. Porque não era o templo lá em Jerusalém que era preocupação, era nós que somos habitação do Espírito Santo. E onde quer que estejamos, representamos o templo do Senhor. Então Jesus veio fazer tudo isto. E quando Ele ressuscitou no domingo, Ele inaugurou este tempo especial. Uma nova era começava, irmãos. Uma nova humanidade estava estabelecida. Os irmãos devem se lembrar que o Senhor Jesus ressuscitou num domingo, certo? Os irmãos lembram-se o que é que acontece no livro de Gênesis? Nós lemos que o início de Gênesis nos conta a criação. Lembram-se? Quantos dias Deus levou para criar o mundo? 6. E no 7º dia Ele fez o quê? Descansou. Muito bem. A obra ficou consumada na sexta-feira. E no sábado Ele descansou. E o que é que Jesus fez, irmãos? Ele veio cumprir a vontade do Pai e consumar a obra da salvação. E quando foi que a obra foi consumada, irmãos? Na sexta-feira. Jesus morreu na sexta-feira e na sexta-feira a obra ficou consumada. E o que é que Ele fez no sábado, irmãos? Ele descansou, irmãos. E o domingo? O domingo é o primeiro dia da nova semana. Agora começa tudo outra vez. A nova criação foi formada. E quando Jesus aparece aos seus discípulos, lá em João, primeira aparição, Jesus entra no local onde eles estão. Eles não sabem o que é que está a acontecer. De repente Jesus chega no meio deles. Lembram-se o que é que acontece em Gênesis? Deus forma o homem do pó da terra. E depois Deus faz o quê? Sopra em Adão vida. E o que é que Jesus faz quando Ele ressuscita no primeiro dia? Ele vai ao meio dos seus discípulos, Ele chega ao pé deles e Ele diz assim: recebei o Espírito Santo. Leia, meu irmão. Nova criação. Ele inaugurou. Por isso, Paulo está aqui a dizer, Ele é o primogênito. Os judeus esperavam a ressurreição? Sim. Quando? No último tempo. Lá era uma coisa escatológica muito distante que ninguém tinha muita ideia de como é que ia ser. Quando Jesus falou com Marta e Maria, o texto está aqui, não é? Aqui por trás de mim. Ele falou sobre a ressurreição. Creem na ressurreição? E ela respondeu, sim, Senhor, no último dia lá de ressuscitar. Vocês não entenderam ainda. Então, quando Ele ressuscitou, irmãos, eles puderam perceber, então é isto. Uau! Isto é extraordinário. É isto que nos aguarda, irmãos. É isto que nos aguarda.
É evidente, irmãos, que nós ainda nos apegamos à vida. É evidente que nós não vamos ficar à espera de morrer, nem vamos nos suicidar. É natural, faz parte daquilo que nós somos. Mas, irmãos, o crente não olha mais para a morte da mesma maneira, porque o que nos espera é a glorificação. Assim como Jesus ressuscitou com aquele corpo glorificado, Ele foi o primeiro para que nós possamos saber como é que vai ser. Então quando nós olhamos para esta realidade, dizemos, ó Senhor, vem, não é? Vem Senhor, Nós queremos viver isso já. Porque esta vida aqui, Senhor, é difícil, é atrapalhada. Ok, Pai, enquanto Tu nos queres aqui, usa-nos, que nós possamos estar a Teu serviço. Mas certamente vivemos na expectativa de podermos estar com o Senhor. Ele, sendo o primeiro a ressuscitar, mostrou-nos como é que ia ser e confirmou o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então nós, como Igreja do Senhor, temos que naturalmente adorar. Nós temos que louvar ao Senhor por tudo isto. Porque, como Paulo diz, Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos. E em todas as coisas Ele foi colocado acima, na posição de primazia absoluta e total. E este é o motivo, Senhor, irmãos, da nossa gratidão, do nosso contentamento. Este é o motivo de nós louvarmos ao nosso Deus. Salvação há só em Jesus, não há mais ninguém. Foi Ele que ocupou esta posição, foi Ele que fez a obra completa, foi Ele que ressuscitou garantindo a vitória sobre a morte. É nele que nós temos a certeza absoluta da nossa salvação. E por isso nós vamos cantar, terminando este culto, um cântico que fala a respeito desta salvação e começa por declarar que Redentor só um existe, com poder para salvar. É o Senhor Jesus e a Ele nós adoramos nesta hora. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantar. Redentor só existe, com poder para nos salvar. É Jesus que do pecado quer a todos libertar. Através de Jesus Cristo alcançamos o perdão. Pela graça somos salvos, que bendita redenção. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão. Pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Oh, que amor maravilhoso Deus por nós já demonstrou. Sendo ainda pecadores, nossas culpas perdoou. O seu sangue, Jesus Cristo, se tornou Redentor. Esperança para todos, é Jesus o Salvador. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão. Pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Vamos tristes portugueses, nossas forças a somar, para em toda a imensa pátria a verdade anunciar. Nas aldeias das cidades, onde quer o erro vir, proclamemos Jesus Cristo, salvação de Portugal. Hoje o Senhor Jesus Cristo a todos estende a mão. Pois só Jesus Cristo salva e transforma o coração. Amém. Nós continuamos a convidar os irmãos a participarem daquilo que é possível dentro da realidade da vida da Igreja. Todos os dias os irmãos têm uma pequena meditação através do WhatsApp,
para que de alguma forma possam começar bem o seu dia na presença do Senhor. As nossas reuniões de estudo bíblico na quarta-feira continuam a acontecer pelo Zoom para facilitar a participação de todos aqueles que quiserem. As aulas de escola dominical também estão a acontecer em momentos diferentes, os júniores na quinta-feira, os jovens no sábado, os adultos e os jovens casados no domingo da parte da tarde. As nossas crianças estão a ter neste momento, os que vieram, os pequeninos, estão lá em cima, são poucos, mas estão lá. Também está a ser gravado para aqueles que não puderam vir, vão assistir em casa. Ou seja, irmãos, estamos a tentar de alguma maneira que tudo aquilo que é possível os irmãos continuem a usufruir. Continuamos a precisar que se inscrevam com antecedência. Nós abrimos a partir de hoje, como os irmãos compreenderam, a participação dos cultos aos nossos irmãos de mais idade. Apenas a limitação é a compreensão de cada um em relação à sua própria saúde, mas isso significa que o salão vai ficar um bocadinho mais, não é? Vai ficar cheio mais depressa. Claro que cheio desta forma, que é aquela que nós podemos. Então inscreva-se e não fique à espera, porque depois as vagas podem acabar. E, como os irmãos já sabem, terminando o culto, espero terminar o pós-lúdio e siga a orientação dos irmãos da nossa recepção para a saída. Que o Senhor continue a abençoá-los e que a sua palavra possa frutificar nas vossas vidas. Senhor, obrigado porque Tu és o cabeça do corpo que nós somos, Senhor, a Igreja. Nós não precisamos de encher a nossa vida de preocupações, de ansiedades, de medos. Nós temos em Ti, Senhor, a fonte da verdadeira direção. Nós temos em Ti aquilo que pode controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ó Senhor, nós encontramos em Ti tudo aquilo que nós precisamos e nós Te adoramos e louvamos por isto. Obrigado por esta redenção que nos coloca ligados novamente a Deus e que nos permite fazer parte desta nova realidade, uma humanidade resgatada, que vive aqui o reino de Deus e que vai vivê-lo de forma plena e sem qualquer limitação na Tua presença. Recebe, Pai, a nossa adoração e usa a Tua palavra para cada um que aqui veio, que o Teu Espírito possa fazer com que esta palavra seja semente que dê resultado. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.